Interessante É, essa. Pastor, passar aqui para a parte tá, do espinho na carne. tá. Esse fato é relatado em 2 Coríntios 12, que ele é muito interessante, né, que é o espinho na carne. E existem muitas suposições, né, É. pastor, que é o espinho na carne. E pelo conhecimento que o senhor tem, o que que o senhor ensina para nós a respeito do ensino na carne, que verdadeiramente Seria, é né? espinho? Vamos colocar em tela 2 Coríntios 12, verso 7. Não, para mim tá de boa aí. Eu ensino o que está na Bíblia, olha. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, nós já sabemos qual, né? Porque ele teve pessoalmente com Jesus no terceiro céu, foi ao paraíso e viu coisas inefáveis. O texto que eu li, o Anteriormente, primeiro tá? lá. E antes, É. Para que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. Nota que ele não pediu, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, aí está o espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E aí está o propósito de não me exaltar. a fim de não me exaltar. Então, o que que é o espinho na carne de Paulo? Biblicamente, o mensageiro de Satanás. Qual que é o propósito desse mensageiro de Satanás? Para que Paulo não se exaltasse, não se vangloriasse. Por quê? Porque ele atingiu um nível de revelação que ninguém mais atingiu. Ok? Então, o que é o espinho na carne de Paulo? O texto diz: o mensageiro de Satanás. Agora, as teorias são muitas. Teoria é coisa humana. Aí o homem fica. Sabe qual que é o maior perigo hoje? Conhecimento por especulativo. O conhecimento não tem que vir por especulação, mas por revelação. Tem duas maneiras de você ter conhecimento: ou pela revelação ou pela especulação. A maioria das pessoas hoje estão especulando, mas a especulação não é fonte segura, é a revelação. E a revelação está aqui nas minhas mãos, que é a palavra do Eterno. Então, olha lá, para que eu não me exaltasse, pode voltar lá, campeão, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele vai falar agora o que é o espinho na carne, olha lá, um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear. Por quê? Para mim não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o que é, a Bíblia já diz, é o mensageiro de Satanás. Agora fica um tanto de gente especulando o que seria. Primeiro, Esse mensageiro, né? o que é? Primeiro, pecado. O povo evangélico tem uma obstinação, cara. Sempre quando tem dor, é pecado. Nem, eu sei que todo pecado gera dor, mas nem toda dor é fruto de pecado. Eu vou repetir isso para você. Eu vou repetir. Todo pecado gera dor, mas nem toda dor é fruto de pecado. A gente acha que Paulo estava em pecado, por isso Deus estava punindo ele. Não estava. Segundo, tem gente que acha que são os opositores. Paulo nunca teve paz. Todo lugar que Paulo ia pregar, ele era perseguido. Era a sina da vida dele. Como ele era perseguidor, agora ele virou perseguido. Então, espinho na carne, alguns acham que é pecado, outros acham que é a perseguição. Não teve um lugar que Paulo chegou que ele tivesse paz. Em Perseguido, todos ele foi perseguido. apedrejado, preso. Isso, naufrágio, ok? Terceira tese, problema de visão. Ficou cego. Ah, Põe Gálatas 6:11. Olha o que ele diz em Gálatas. Isso é especulação. Olha aí, Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Como eu já tinha. Lembra que ele foi apedrejado em Listra? Aquele apedrejamento certamente tenha prejudicou. a visão dele. Olha lá,
vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Porque ele não estava, ele só falava, quem escrevia era o Lucas. Ok? Aí, quando ele foi escrever, ele tinha que escrever em letras grandes, porque já talvez não enxergava tão bem como nós enxergamos. Aí tem gente que acha que essa dificuldade visual seria um espinho na carne dele. Então, assim, as teorias são muitas, mas para bater o martelo é um mensageiro de Satanás, que causava esbofeteamento. Para quê? Para Paulo se manter humilde. Para quê? Para ele não se vangloriar. Porque o único que tem que ser grande e glorificado é o Senhor Jesus. E ele deve ter tido uma revelação tremenda, né? Ele teve uma revelação tão poderosa que diz o texto, lá em 2 Coríntios 12, que não pode ser falado aos homens, é inefável. Paulo esteve no paraíso, Paulo esteve com Jesus, Paulo ficou 3 anos, literalmente, com os discípulos para virarem apóstolos, não tiveram 3 anos com Jesus, em carne. Essa que é a diferença. Paulo teve 3 anos com Jesus em glória. Interessante, 3 anos. Ué. Não é coincidência, não. Tremendo, hein, É pastor? propósito. Os discípulos não foram treinados por Jesus 3 anos para virar apóstolo? Só que eles estiveram com Jesus encarnado. Paulo não. Paulo esteve com Jesus ressuscitado em glória. Quer mais? Paulo diz assim: fui em Jerusalém ter com os pais da igreja e nada eles puderam me acrescentar. Por que que os pais da igreja não puderam acrescentar nada para Paulo? Porque Paulo teve pessoalmente com Cristo. Nossa. Foi dado um espinho na carne de Paulo por causa disso. Ele era um homem fora da curva. Nossa. Vamos lá que nosso tempo também está acabando. Vamos correr.